Então vamos. O Papa Leão XIV decidiu manter o arcebispo Dom Miguel Andrade por mais 2 anos à frente da arquidiocese de... O Papa Leão XIV aceitou formalmente o pedido de renúncia do cardeal Dom Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, em conformidade com o cânon 401, do Código de Direito Canônico, apresentado após Dom Orani completar 75 anos em junho. UOL Notícias. ACI Digital. No entanto, por meio da fórmula jurídica Nunc pro Tunc, o pontífice determinou que o cardeal permaneça no cargo por mais 2 anos, até que seu sucessor seja nomeado. Wikipédia. ACI Digital. A medida foi comunicada oficialmente pela Arquidiocese nesta quinta-feira. O texto da nota destacou que o Papa expressou reconhecimento e gratidão pelos serviços prestados por Dom Orani ao longo de seus anos de ministério e pediu que ele continue pastoreando com serenidade, generosidade e zelo pastoral. Panorâmica News. UOL Notícias. Em declaração pública, o cardeal afirmou que recebe esta missão renovada com gratidão e confiança, e convocou o clero e os fiéis a unirem-se num tempo de jovialidade missionária, lembrando os 450 anos da Arquidiocese e 350 da Diocese de São Sebastião. Panorâmica News. UOL Notícias. Dom Orani João Tempesta ocupa a Sé Carioca desde 2009 e foi elevado ao cardinalato por Bento XVI em 2014. Wikipédia. Wikipédia. Ele liderou a Arquidiocese em eventos históricos, como a Jornada Mundial da Juventude, 2013, tornou-se figura reconhecida no diálogo interreligioso e consolidou uma presença pastoral firme no estado do Rio. Wikipédia. Em audiência com o Papa, Dom Orani teria expressado a disposição para continuar em missão e servir com dedicação, lembrando que seu compromisso está em Deus e no povo confiado à sua dedicação. Panorâmica News. UOL Notícias. O cenário canônico do Nunc pro Tunc, utilizado para adiar os efeitos da renúncia, já foi aplicado em casos semelhantes, como os cardeais Odilo Pedro Scherer e Dom Orlando Brandes, que permaneceram no cargo apesar de completarem a idade para a renúncia. Wikipédia. UOL Notícias. No caso do Rio, isso garante estabilidade institucional e pastoral até que Roma nomeie um novo arcebispo. A reação na arquidiocese foi imediata. Muitos fiéis e sacerdotes destacaram o gesto como sinal de confiabilidade e prudência. Em nome da CNBB, membros do regional divulgaram nota de agradecimento à permanência de Dom Orani, ressaltando sua liderança pastoral e sua capacidade de conduzir o rebanho com diálogo e firmeza. ACI Digital. Nos corredores da Cúria Local, comenta-se que Dom Orani segue com júbilo renovado por sua missão e que sua comunicação com a Nunciatura Apostólica se mantém fluida e respeitosa. Entre os desafios imediatos, a proximidade com 3 grandes eventos na capital fluminense chama atenção: os preparativos para o término do Jubileu Arquidiocesano, que comemora os marcos históricos da Igreja do Rio, a continuidade do Programa Missionário Arquipastoral e os reflexos das Olimpíadas de 2016, que ainda condicionam as políticas públicas urbanas. A continuidade de Dom Orani traz previsibilidade administrativa para a arquidiocese. Do ponto de vista canônico, uma transição gradual permite maior cuidado com a nomeação de sucessor, equilíbrio interno e tempo para avaliação de potenciais candidatos. Analistas eclesiais estimam que o processo de escolha poderá mobilizar perfis locais e externos, com atenção especial à continuidade pastoral, mas também renovação geracional. Em sua carta, Dom Orani frisou: "Continuo bispo e estou à disposição para o que for necessário", convidando a arquidiocese a emergir renovada em espírito, missão e comunhão. A comunidade católica do Rio está mobilizada, unida em torno de sua liderança, enquanto espera um novo capítulo que se abre nos próximos 2 anos. O anúncio da permanência de Dom Orani João Tempesta à frente da Arquidiocese do Rio de Janeiro repercutiu de maneira intensa entre o clero, os fiéis e até em setores da sociedade civil. Nas paróquias, a notícia foi recebida com uma mistura de alívio e gratidão, especialmente entre os padres que, ao longo dos últimos anos, se acostumaram ao estilo pastoral próximo e dialogal do cardeal. Muitos viram no gesto do Papa Leão XIV não apenas um ato administrativo, mas um sinal de confiança e continuidade no momento em que a igreja local enfrenta grandes desafios sociais e pastorais. Entre os leigos engajados, surgiram relatos de que a decisão trará mais estabilidade para projetos pastorais de longo prazo, como o fortalecimento da ação social nas comunidades periféricas,
o apoio a obras assistenciais e a expansão de iniciativas culturais ligadas à fé. No meio eclesial, especialistas destacaram que a fórmula Nunc pro Tunc é relativamente rara, mas muito útil em arquidioceses de grande porte, como a do Rio, que reúne um território vasto, população expressiva e uma rede complexa de paróquias, instituições e obras sociais. Nesse contexto, a troca abrupta de liderança poderia gerar descontinuidade, prejudicando a condução de assuntos sensíveis e a implementação de diretrizes já em andamento. A decisão de estender o mandato, portanto, não apenas honra o trabalho já realizado, mas preserva a coerência do caminho trilhado até aqui. Alguns observadores também apontam para a habilidade política e pastoral de Dom Orani como fator decisivo para essa permanência. Desde que assumiu a arquidiocese em 2009, ele enfrentou questões delicadas, como crises econômicas que afetaram diretamente as obras assistenciais, debates públicos sobre temas morais e a organização de eventos religiosos de alcance global. Sua condução durante a Jornada Mundial da Juventude em 2013, por exemplo, foi considerada exemplar, conseguindo manter um equilíbrio entre logística, acolhimento e mensagem espiritual. Essa experiência acumulada fortalece a confiança da Santa Sé em sua capacidade de administrar a transição com serenidade. Internamente, a decisão do Papa também oferece tempo para que a Nunciatura Apostólica no Brasil e a Congregação para os Bispos realizem uma consulta mais ampla sobre o futuro arcebispo. Esse processo envolve ouvir o clero local, avaliar nomes, analisar perfis e considerar as necessidades pastorais específicas do Rio. O prazo de 2 anos dá margem para que a escolha seja feita de maneira ponderada, sem a pressão do tempo e evitando improvisações. Ao mesmo tempo, essa espera mantém os fiéis focados na missão atual, sem alimentar disputas prematuras sobre a sucessão. Nas comunidades, o clima é de apoio, mas também de expectativa. Muitos católicos veem a decisão como um período de preparação espiritual, uma espécie de tempo de graça para que a arquidiocese se renove internamente. Movimentos e pastorais já começaram a programar atividades que possam fortalecer a identidade e a unidade eclesial nesse período. Alguns padres jovens relatam que essa continuidade traz mais segurança para iniciar novos projetos de evangelização, sabendo que terão respaldo e acompanhamento direto do cardeal. No cenário mais amplo, a permanência de Dom Orani também se conecta a uma estratégia de transição adotada pelo Papa Leão XIV em outras dioceses importantes pelo mundo. Em lugares-chave, onde a mudança de bispo pode impactar não apenas a comunidade católica, mas também o diálogo com a sociedade e o Estado, o Papa tem preferido estender o mandato do titular para assegurar estabilidade. Essa linha de ação reflete o perfil de Leão XIV, marcado pela prudência e pela atenção aos detalhes administrativos. Entre os desafios que Dom Orani enfrentará nesse período adicional, destacam-se a necessidade de reforçar a presença da Igreja nas áreas mais vulneráveis do Rio, a manutenção e ampliação dos programas de formação para o clero e leigos, e o fortalecimento da comunicação e transparência administrativa da arquidiocese. Também será um tempo de preparação para grandes celebrações religiosas que podem atrair peregrinos de todo o país, mantendo o Rio como um polo importante do catolicismo brasileiro. Não é segredo que a cidade e a arquidiocese convivem com tensões sociais profundas. A violência urbana, a desigualdade e a crise econômica ainda impactam diretamente as comunidades paroquiais. Nesse sentido, a liderança de Dom Orani, que costuma valorizar o diálogo e a ação social concreta, poderá continuar sendo um ponto de apoio e referência moral para muitos. Além disso, o cardeal mantém uma boa interlocução com lideranças de outras denominações religiosas, algo cada vez mais relevante em um cenário de pluralidade e, por vezes, polarização. Outro aspecto observado por analistas é que a decisão pode fortalecer a imagem pública da Igreja no Brasil. Em tempos de mudanças rápidas e incertezas, a estabilidade de uma figura já conhecida pode transmitir segurança não apenas aos fiéis, mas à sociedade em geral. Isso também reforça a presença da Igreja nas pautas sociais, educacionais e culturais da cidade. Dom Orani, por exemplo, tem histórico de participação em debates sobre preservação do patrimônio histórico, defesa da vida e promoção da paz. A recepção internacional da notícia foi discreta, mas positiva. Veículos de imprensa ligados ao Vaticano e a outras conferências episcopais registraram o gesto como parte de uma política global de atenção especial a dioceses estratégicas.
Há quem interprete que o Papa Leão XIV valoriza líderes que saibam equilibrar firmeza doutrinal e abertura pastoral, e que a manutenção de Dom Orani no Rio é coerente com esse perfil. Para os próximos meses, espera-se que o cardeal continue visitando comunidades, celebrando missas em diferentes regiões e mantendo a proximidade com o povo. Há ainda a expectativa de que ele anuncie novos projetos sociais e pastorais que possam marcar esse período final de seu governo episcopal. Alguns colaboradores mais próximos afirmam que Dom Orani enxerga essa fase como uma oportunidade para consolidar legados e preparar terreno para seu sucessor. O clima que se forma, portanto, é de continuidade com renovação gradual. A arquidiocese permanece sob a condução de um líder experiente, mas com espaço para novas iniciativas e para um planejamento de transição feito com calma e discernimento. Enquanto isso, a cidade do Rio segue sendo, ao mesmo tempo, um campo de desafios e um cenário de possibilidades para a ação evangelizadora da Igreja. A trajetória de Dom Orani João Tempesta é marcada por uma combinação de firmeza doutrinal, capacidade de diálogo e habilidade administrativa, qualidades que provavelmente pesaram na decisão do Papa Leão XIV de mantê-lo por mais 2 anos no comando da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Nascido em São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, ele ingressou ainda jovem na ordem cisterciense e foi ordenado sacerdote em 1980. Sua formação monástica lhe conferiu disciplina, simplicidade e um olhar contemplativo sobre a vida pastoral, algo que, ao longo dos anos, se manteve presente mesmo diante de grandes responsabilidades. Antes de assumir a Arquidiocese Carioca, Dom Orani já havia exercido funções significativas na Igreja, incluindo o governo da Diocese de São José do Rio Preto e da Arquidiocese de Belém do Pará. Essas experiências foram moldando seu estilo de liderança, próximo das comunidades, mas também atento à gestão institucional. Quando chegou ao Rio em 2009, substituindo o cardeal Eusébio Scheidt, encontrou uma realidade complexa, com uma população católica numerosa, mas também marcada pela pluralidade religiosa e por desafios sociais profundos. O período mais emblemático de seu episcopado até agora foi, sem dúvida, a organização da Jornada Mundial da Juventude de 2013, que trouxe o Papa Francisco ao Brasil. Apesar dos desafios logísticos e da pressão de um evento de proporções globais, a jornada foi considerada um sucesso, tanto do ponto de vista espiritual quanto organizacional. A imagem de Dom Orani circulando pelas ruas, acolhendo jovens de todo o mundo, reforçou seu perfil de pastor acessível e ao mesmo tempo articulado. Nos bastidores, a decisão do Papa de mantê-lo está relacionada a um princípio que tem guiado algumas nomeações e prorrogações de mandato nos últimos anos: evitar mudanças bruscas em sedes episcopais de grande importância estratégica sem um planejamento prévio robusto. A Arquidiocese do Rio de Janeiro é, depois de São Paulo, a mais visível no cenário nacional, não apenas pelo número de fiéis, mas por seu papel como vitrine da Igreja brasileira para o mundo. O arcebispo carioca, por tradição, é voz influente na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e frequentemente dialoga com autoridades civis e culturais. Fontes próximas à Nunciatura Apostólica indicam que, para a sucessão no Rio, o Vaticano estuda um perfil que una capacidade de liderança pastoral com traquejo para lidar com questões urbanas complexas, além de sensibilidade para o diálogo interreligioso. No entanto, não há consenso sobre o nome ideal, e o tempo extra permitirá que a escolha seja feita de forma criteriosa. O próprio Dom Orani, segundo pessoas próximas, teria recebido com serenidade o pedido do Papa para continuar. Em conversas privadas, ele teria manifestado que a missão pastoral não se mede por datas fixas, mas pelo serviço prestado ao povo de Deus. No plano nacional, a decisão foi bem acolhida por muitos bispos, especialmente os que reconhecem a importância de manter estabilidade em tempos de transição e incerteza. Alguns líderes eclesiais apontam que, com sua experiência, Dom Orani pode ajudar a mediar debates internos sobre o futuro da Igreja no Brasil, que atualmente enfrenta questões como a queda na frequência às missas, a concorrência de outras denominações religiosas e a necessidade de renovar a formação de lideranças leigas. O gesto do Papa também foi interpretado como sinal de valorização da Igreja no Brasil, que, apesar dos desafios, ainda é uma das maiores comunidades católicas do mundo. Ao dar atenção especial ao Rio de Janeiro, a Santa Sé demonstra que compreende o papel simbólico e estratégico da cidade, que abriga eventos de alcance internacional e serve de ponte cultural entre diferentes realidades.
O período adicional no governo da arquidiocese também pode permitir que Dom Orani conclua ou avance em projetos importantes, como a revitalização de áreas históricas ligadas ao patrimônio religioso, a ampliação de programas de assistência social para famílias em situação de vulnerabilidade e a implementação de iniciativas de evangelização digital. Nos últimos anos, a arquidiocese tem investido em meios de comunicação, transmissões ao vivo e produção de conteúdo religioso para redes sociais, estratégia que se mostrou especialmente relevante durante a pandemia e que continua a crescer. Entre os fiéis, há uma percepção de que Dom Orani é um líder equilibrado, que evita posições extremas e procura construir pontes. Esse perfil o ajudou a manter diálogo com diferentes esferas da sociedade, incluindo autoridades governamentais de diferentes orientações políticas. Em uma cidade onde a polarização social e política pode refletir até dentro das comunidades religiosas, essa postura conciliadora é vista como um diferencial. No entanto, não faltam desafios pela frente. A crise social no Rio, marcada por desigualdade, violência e precariedade de serviços públicos, exige da Igreja um papel ativo, não apenas espiritual, mas também como promotora de dignidade humana. Dom Orani, que historicamente tem apoiado obras sociais e iniciativas de pacificação, precisará continuar mobilizando parcerias e recursos para manter essa presença nas áreas mais afetadas. Além disso, o fortalecimento da pastoral vocacional e a formação permanente do clero são questões urgentes, já que a escassez de padres em algumas regiões ameaça o atendimento pastoral adequado. Em nível internacional, a prorrogação do mandato também é vista como oportunidade para o Papa Leão XIV manter um aliado confiável no Brasil enquanto conduz outras mudanças no episcopado mundial. O Rio de Janeiro, por sua visibilidade, é uma das arquidioceses cujas ações repercutem fora do país, seja por meio da mídia, seja por seu envolvimento em eventos religiosos globais. Ter alguém experiente e já adaptado ao contexto local facilita a condução de iniciativas conjuntas entre a arquidiocese e o Vaticano. A relação de Dom Orani com o Papa Leão XIV é cordial e marcada pelo respeito mútuo. Embora Leão XIV seja relativamente novo no pontificado, já deu sinais de que valoriza líderes que combinem fidelidade à doutrina com atenção às necessidades concretas das pessoas. Ao escolher manter Dom Orani, reforça uma linha de governo pautada pela prudência e pelo cuidado com processos de transição. Ao final, a decisão parece alinhar-se a uma lógica de equilíbrio, preservar a continuidade de um trabalho sólido, ganhar tempo para planejar o futuro e oferecer à arquidiocese e aos fiéis um período de estabilidade para enfrentar desafios complexos. Nos próximos 2 anos, o Rio seguirá sendo um espaço privilegiado de observação para quem acompanha de perto os movimentos da Igreja no Brasil e as estratégias do Papa para consolidar sua visão pastoral no mundo. A notícia da prorrogação do mandato de Dom Orani João Tempesta como arcebispo do Rio de Janeiro por mais 2 anos provocou reações diversas na capital fluminense e além dela. Nos corredores das paróquias, entre padres e leigos, a decisão foi majoritariamente recebida com aprovação, sendo interpretada como um voto de confiança do Papa Leão XIV ao trabalho do arcebispo e ao caminho que a arquidiocese tem seguido. Em muitas comunidades, a permanência foi vista como sinal de estabilidade num tempo marcado por rápidas mudanças e incertezas. Para os fiéis que convivem mais de perto com a atuação de Dom Orani, a decisão reforça a percepção de que ele é um pastor de presença constante. Sua prática de visitar paróquias regularmente, participar de festas religiosas e acompanhar de perto obras sociais lhe garantiu proximidade com o povo. Ao mesmo tempo, seu estilo discreto e pouco afeito a polêmicas faz com que raramente esteja no centro de disputas públicas, algo que, para alguns, é uma virtude, enquanto outros gostariam de vê-lo com posicionamentos mais incisivos em temas de interesse social e político. No cenário eclesial, bispos e líderes pastorais destacam que a continuidade no governo da arquidiocese dará tempo para Santa Sé amadurecer a escolha de um sucessor capaz de lidar com os desafios específicos do Rio. O tamanho da cidade, a complexidade social, a pluralidade religiosa e a exposição midiática exigem um perfil preparado para dialogar com todos os setores da sociedade, além de manter a unidade interna da Igreja. Há ainda o fator diplomático. A Arquidiocese do Rio frequentemente recebe eventos e visitas de autoridades religiosas e civis de todo o mundo, exigindo habilidades de articulação internacional. Entre os religiosos de outras denominações, a decisão também gerou comentários.
Pastores evangélicos e líderes espíritas que mantêm diálogo com Dom Orani destacam sua postura aberta ao diálogo e ao respeito mútuo. Essa capacidade de construir pontes interreligiosas é apontada como essencial para a convivência pacífica num contexto urbano tão diversificado como o Rio. A repercussão na mídia nacional foi ampla, não apenas pelo significado religioso, mas também pelo impacto cultural. Jornais, rádios e televisões destacaram a importância da figura do arcebispo na vida social da cidade, sobretudo no apoio a programas sociais e no incentivo a iniciativas de combate à violência. Analistas políticos observaram que, embora não exerça papel partidário, o arcebispo tem influência indireta ao se pronunciar sobre temas como justiça social, ética na política e direitos humanos. Do ponto de vista pastoral, os próximos 2 anos podem ser um período de consolidação e de lançamento de novos projetos. Um dos objetivos já mencionados por pessoas próximas ao arcebispo é ampliar o alcance da evangelização digital, levando conteúdo religioso e formativo às plataformas mais usadas pelos jovens. Outra prioridade é reforçar a pastoral social, em especial nas comunidades mais vulneráveis, onde a presença da igreja muitas vezes é a única forma de apoio estruturado para famílias em dificuldade. Há também a intenção de intensificar ações voltadas para a juventude, inspiradas pelo sucesso da Jornada Mundial da Juventude de 2013. O arcebispo acredita que os jovens precisam ser protagonistas na transformação da sociedade, e para isso planeja criar mais oportunidades de formação, voluntariado e participação ativa nas decisões pastorais. A relação com o Vaticano durante esse período de prorrogação deve ser intensa. Dom Orani é frequentemente consultado pela Santa Sé sobre questões relacionadas à Igreja no Brasil, e sua permanência permite manter uma ponte direta e já consolidada com o Papa Leão XIV. Fontes próximas ao arcebispo afirmam que ele se sente honrado com a confiança recebida e que está disposto a trabalhar até o último dia com o mesmo empenho dos primeiros anos de seu episcopado no Rio. Para a população em geral, especialmente aqueles que não frequentam a igreja, a permanência de Dom Orani talvez não provoque mudanças imediatas no cotidiano, mas reforça a presença de uma liderança religiosa que já é conhecida e respeitada em vários ambientes. Em tempos de rápidas trocas de comando em diferentes instituições, a continuidade pode ser vista como um fator de estabilidade institucional. Nos próximos meses, espera-se que o arcebispo participe de eventos nacionais e internacionais, representando não apenas a arquidiocese, mas a Igreja brasileira como um todo. Esses encontros devem servir também para mapear possíveis perfis que possam vir a assumir o posto no futuro, embora esse processo deva permanecer em sigilo até que o Papa anuncie oficialmente o sucessor. Enquanto isso, a vida pastoral segue. Nas paróquias, comunidades e movimentos, a notícia já foi incorporada às intenções de oração, tanto em agradecimento pelo trabalho realizado quanto em súplica por sabedoria para os próximos anos. A história da arquidiocese mostra que transições bem planejadas costumam trazer frutos duradouros, e a decisão de prorrogar o mandato pode ser interpretada como um passo nessa direção. No final, a permanência de Dom Orani no comando da Arquidiocese do Rio de Janeiro por mais 2 anos não é apenas uma questão administrativa, mas também um gesto que revela o estilo de governo do Papa Leão XIV, prudente, atento ao contexto local e cuidadoso na escolha de líderes para posições estratégicas. Para os católicos do Rio, é a chance de viver mais um período sob a orientação de um pastor já familiar, que conhece as alegrias e dores da cidade, e que, apesar dos desafios, continua a trabalhar para que a fé se traduza em gestos concretos de amor e solidariedade.